Ensinamento de Meixo Sama: a confinação. No fim da era do dia anterior, fato ocorrido há 3.000 anos, chamada Tempo Divino, quem governava o mundo era a divindade Kunitokotati no Mikoto. Muito rigoroso e justo, não permitia nada errado, de tal modo que as demais entidades não o suportavam. Resolveram por isso afastá-lo do comando do mundo, para assim poderem viver como gostariam. Chefiadas por Amawaka Hiko no Kami, revoltaram-se e o prenderam. Seu espírito ficou confinado na direção do Nordeste, onde foi morto após ser torturado. Só teria direito de retornar ao mundo físico quando brotasse o feijão torrado. Como é um fenômeno impossível de acontecer, fica claro que a intenção de Amawaka Hiko era impedir para sempre a volta de Kunitokotati. Após a rebelião, passou-se a falar do céu de Jaku, Ama no Jaku, nome popular de Amawaka Hiko no Kami, uma personalidade bastante arrogante, revoltada contra tudo que havia sido determinado por Kunitokotati no Mikoto. Ao mesmo tempo, o povo passou a fugir da direção do Nordeste, por considerá-la o Kimon, portal do demônio. Interessante notar também que os japoneses evitam mudar-se para o Nordeste, julgando encontrar má sorte nessa região. O que na verdade acontece é haver pessoas com muitas máculas, as quais, ao irem morar num lugar com vibração mais pura e elevada, sofrem purificações. Por não serem capazes de entender a ação de limpeza a que foram submetidas, julgam ter encontrado uma sorte. Pela mesma razão, os japoneses evitam colocar a cabeceira da cama no lado nordeste. Eu, ao contrário, sempre durmo com a cabeça voltada para essa direção, pois daí vêm ideias brilhantes emanadas da luz de Kunitokotati no Mikoto. Portanto, para pessoas de bom coração, com objetivos nobres, nada acontece de errado caso mudem para o Nordeste. A volta de Kunitokotati como juiz dos vivos. No Fudesaki, livro psicografado da Omoto, está escrito que Kunitokotati no Mikoto vai aparecer no mundo material para julgar os vivos. Em outros textos, consta que até este momento protegeu a humanidade, permanecendo oculto, mas agora vai surgir diante dela, iniciando assim o julgamento no mundo físico. A partir de 1892, Kunitokotati no Mikoto afastou-se do reino espiritual e já se encontra a um passo do plano material. Assim aconteceu nas 3 dimensões. Pouco a pouco, foi se aproximando de cada uma delas, até enfim estar prestes a manifestar-se diretamente na Terra para julgar os vivos. Hoje, 4 de fevereiro de 1954, é, portanto, o dia do início do julgamento final. Terrível para quem tem máculas e pensamentos negativos. Bom, maravilhoso para as pessoas de coração verdadeiramente nobre e correto. Excelente para aqueles que estão sendo perseguidos pelo mal. No Fudesaki, Kunitokotati no Mikoto diz com muita clareza que vai, desta vez, separar os bons e os maus. Eu também sempre estou falando sobre esses acontecimentos. Recentemente, têm sido noticiados muitos casos de corrupção. Tais fatos estão mostrando com nitidez a aproximação do juízo final, bem como a manifestação da linha do fogo de Ushitora no Konjin, Kunitokotati no Mikoto. Como irradia uma luz intensa e forte, ilumina o mundo inteiro, e por isso todas as ações humanas até então praticadas às escondidas vêm à tona, começam a ser vistas com clareza. Também pela mesma razão, a partir deste ano, 1954, estarão mais aceleradas as doenças
e o mal causado pelas toxinas dos remédios ficará cada vez mais evidente. Kunitokotati e a expansão da messiânica. Como já disse, a partir de agora, o Shitora no Konjin Kunitokotati no Mikoto vai usar a messiânica como meio para manifestar-se no mundo físico. Entretanto, conforme está escrito no Fudezaki, embaixo do farol há trevas. Tal referência indica, na verdade, que a luz projetar-se-á antes nos países mais longínquos, ou seja, estes é que vão compreender e aceitar, em primeiro lugar, o poder de Ushitora. Conforme as evidências, estamos a um passo do tempo do terror. Mesmo assim, a messiânica vai expandir-se, pois a força bloqueadora da luz está enfraquecendo dia a dia. Dessa forma, pessoas que nada entendiam dos ensinamentos, embora fossem explicados 10, 20 vezes, poderão compreendê-los facilmente após 5 ou 6 explanações. Nada, porém, deve causar espanto, porque as verdades relacionadas a Deus não aparecem de repente aos nossos olhos, avançam lentamente. A cada ano vão ficando mais claras e surgindo com maior rapidez. Em síntese, a começar deste ano, 1954, a messiânica vai ser difundida mundialmente. Até aqui, esteve se preparando no camarim, para agora poder entrar no palco e começar a projetar-se no mundo como importante peça de teatro que vai enfocar os 3 reinos. Conforme já foi expresso no Fudezaki, tudo realmente muito verdadeiro. No primeiro ato, havia papel para os bons e para os vilões, estes representados pelas pessoas más, infiltradas, que sempre atrapalharam as atividades de expansão da igreja, levando muitos membros a julgá-las apenas como malfeitoras e prejudiciais à obra divina. Na verdade, porém, desempenharam brilhantemente o seu papel. Se não fossem ruins, jamais poderiam realizar tão bem as maldades a que se propuseram. Gostaria, por isso, de agradecer sinceramente a todas elas. De agora em diante, entretanto, todos os anos, a partir de 15 de junho, a luz do dia, ou seja, Kasso, espírito do fogo, vai aumentar cada vez mais. De outra parte, em todo 4 de fevereiro, data na qual se comemora o Rishun, começo da primavera, ocorrerá uma transformação no palco do Teatro Divino, como se estivesse passando de um ato para outro. Significa, na verdade, que haverá grandes mudanças em consequência do desenrolar de novos acontecimentos que vão contribuir para a concretização do reino do céu na terra. Boa noite. Como a gente está na data, né? Dia 3 de 4 de fevereiro, então tem o acontecimento do Setsubun do Rishun. E o que acontece? É como se fosse uma janela suja, né? Você começa a limpar a janela, né? Depois que você limpa, clareia, né? Então, agora a gente entra na fase mais forte dessa limpeza dessa janela. Quando chega no dia 15 de junho, né? Aí clareia mais. E é sempre assim, ano a ano. A luz aumentando, clareando mais. Vai limpando mais, vai clareando mais. Né? A gente não sabe, a gente imagina, a gente não sabe em que ponto dessa limpeza a gente está hoje, né? Desse acontecimento. Já começou a era do dia, mas tem muita sujeira, a gente percebe isso, né? A gente julga muito o que os outros estão fazendo, né? Tanto em termos de religião,
em termos de gestão pública, dos gestores públicos que existem no mundo inteiro, né? Dos dirigentes máximos, das atitudes deles, mas a gente não sabe até que ponto que realmente eles estão sendo usados para essa limpeza, né? Dentro da própria religião messiânica, quanta purificação teve, né? Cada vez que tem uma purificação, a expansão aumenta. Vocês já perceberam isso? Aumenta o número de entidades, de organizações independentes levando esse ensinamento de Meixo Sama, né? E ele fala que com o tempo as pessoas vão levar menos tempo para entender aquilo que ele estava falando. Porque é difícil entender às vezes o que o Meixo Sama estava falando quando a gente está com a cabeça muito anuviada, quando a gente está com a nossa alma, com o nosso espírito muito escuro, né? Então a gente não entende direito, porque nós aprendemos de forma diferente. Nós fomos criados com chazinho, nós fomos criados com remedinho, né? A gente foi criado assim. Então é difícil para nós, quem tem a minha faixa de idade, pelo menos, é difícil, quando conhece o ensinamento de Meixo Sama, aceitar várias coisas que ele fala, né? Como é que a gente vai falar para o agricultor que está acostumado com a grande agricultura, que usa toneladas de adubo, toneladas de agrotóxico? Como é que a gente vai falar para ele que dá para plantar sem adubo, sem agrotóxico? É difícil para eles entenderem, mas eles entendem quando acontece a purificação. A gente tem um caso de um senhor que, justamente por ter tido uma purificação financeira dentro da agricultura dele, por causa de geadas e tudo, e aí ele começou a não pôr mais adubo, agrotóxico, e nesse meio tempo conheceu a agricultura da grande natureza. Bem interessante, né? E aí até hoje ele é um dos expoentes de agricultura da grande natureza. Quando a gente tem de exemplo, ele é um dos exemplos, que é o seu João Neto lá de Mococa, né? Algumas pessoas aqui tiveram a oportunidade de provar o cafezinho do Robson, não esse Robson, o Robson lá de Tuti, Caconde, né? Que lá onde ele planta, quando ele comprou aquele espaço lá, eu cheguei a entrar de sócio com ele lá naquele espaço lá. Mas a distância é muito longe lá, é bastante longe. Caconde daqui de Santos é bem longe, bem cansativo, né? E aí, por também dificuldade financeira da minha parte de dar continuidade, aí eu saí. Mas eu vi aquilo lá nascendo do Robson lá, ele plantando os pezinhos de café primeiro. Então aquele café hoje lá que ele colhe, né? Foi ele que plantou, ele colhe, ele torra, ele moe. Então hoje, quem está ali em volta dele, é fácil de entender a agricultura da grande natureza, mas para aquele pessoal lá de trás é mais difícil. Então hoje, o que o Meixo Sama está falando é isso, que hoje, em menos tempo, porque também hoje a gente tem mais claridade para a gente poder entender, e a gente tem vários exemplos já concretos das coisas acontecendo. Então, isso que é importante. Acredito que amanhã o ministro Márcio vai falar mais um pouquinho sobre esse tema. Vai falar, ministro, amanhã um pouquinho desse tema? Falou hoje já do Orixum? Tá, então, só complementando, né? Eu não sabia que eu trabalho durante o dia, então nem sempre eu tenho tempo de assistir as transmissões ao vivo. Então, muitas vezes eu assisto a transmissão só à noite, né? Bom, então, se ele já falou, só complementando, aí vocês assistam, quem não assistiu ainda a oração da manhã, né, assista pelo menos a parte da palestra do ministro Márcio, porque com certeza tem mais coisas didaticamente. O ministro Márcio é estudioso, então ele dá muito detalhe, muito nome,
Tocotati, entendeu? O estourar. Então ele coloca todo isso aí, ele tem uma facilidade de guardar as coisas que eu não tenho. Ele tem bastante facilidade, o ministro Silva tem facilidade também, mas eu não tenho essa facilidade. Tá? Eu sei de todas as histórias, né? Mas eu conto elas do meu jeito. Né? Então, é exatamente isso aí. Né? Divindade fazia tudo certinho, e as pessoas não gostam de tudo certinho. A gente vem e fala assim, não estou gostando, vamos tirar ele daí. Tira, não vai ser mais a divindade principal. Derruba ele. Entendeu? Só vai poder voltar quando o feijão queimado brotar e tacar o fogo lá no feijão, entendeu? Então, basicamente isso aí, tá? Então, gente, para a gente ficar atento, ficar com o coração tranquilo, em oração para todas as pessoas, façam oração para os dirigentes, sabe? Para que a coisa se acalme. O mundo está muito nervoso, muito nervoso. O pessoal está muito individualista, né? O Meixo Sama, ele fala, uma coisa tem que ser boa, para ela ser boa, ela tem que ser boa para você, boa para os teus vizinhos, boa para todo mundo. Não pode ser só para mim. Não pode ser só o meu país. Não, o meu país tem que crescer. Não, tem que crescer o mundo inteiro, tem que ser bom para o mundo inteiro. Não adianta você ter um lugar rico e o outro passando fome. É isso que a gente vê, né? E às vezes a gente vê aquele pessoal que é um pouco mais humilde até, dedicando com tanto afinco, com tanta vontade, entendeu? Os fins de semana eles estão lá dedicando, fazendo joreio, limpando a rua para uma nova unidade que eles estão fazendo lá na África. É bonito de ver, a gente fica entusiasmado de ver, né? Então é isso que a gente tem que estar pensando. Oração para todo mundo, para que tudo fique em paz, tá bom? Obrigado.